Olá, eu sou Charbel Zaib, reitor do Centro Universitário São José, e é com grande satisfação que apresento a vocês uma novidade, o lançamento dos nossos novos cursos de pós-graduação. A Unisão José traz para você 21 cursos de pós-graduação na modalidade híbrida que permitem sua certificação em uma instituição com mais de 40 anos de tradição e reconhecimento no mercado de trabalho. Nossos cursos de especialização possuem alto valor acadêmico, que garante a você uma experiência educacional mais completa e enriquecedora. A nossa missão é proporcionar a oportunidade de aprimorar sua formação e suas habilidades profissionais, com alto grau de excelência e no tempo que você precisa. Conheça os nossos cursos de pós-graduação e venha fazer parte do centro universitário que mais cresce no Rio de Janeiro. Você que está procurando uma graduação de qualidade, não caia nesse truque de parcelas a R$ 9,99 e mensalidades com preço fixo. Aqui na Unisão José, o seu contrato não tem letras miúdas e nem pegadinhas. Escolher o menor preço nem sempre é o melhor caminho. Isso vai te custar caro no próximo semestre. O que não te contam é que esse grande desconto não paga nem a sua pizza no final de semana. Em nosso campus, as aulas acontecem de verdade, com a melhor infraestrutura para todos os cursos. Sério, você não vai abrir mão de se formar numa instituição de qualidade por conta dessas promoções que foram feitas para te enganar. Converse com um de nossos coordenadores, fale comigo e entenda o que uma verdadeira instituição de qualidade pode fazer por você. Venha para a Unisão José, o centro universitário que mais cresce na Zona Oeste do Rio. Oi, mas o pessoal já está aqui comigo? Já? Então, pessoal, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente está se organizando aqui para começar a nossa apresentação. É importante que a gente aproveite essa oportunidade aqui inicial, que vai levar mais ou menos uns 30 segundos, para vocês distribuírem o link dessa live com os colegas de vocês, né? Acho que a gente vai tratar aqui de informações muito importantes, tirar uma série de dúvidas a respeito da profissão, né, da profissão de psicopedagogo. É importante, inclusive, e eu acho fundamental que a gente aproveite essa oportunidade para tirar todas as dúvidas que eventualmente vocês tenham. Então, por gentileza, loguem no YouTube, vão lá nos comentários e sigam comentando. Eu tenho aqui algumas pessoas comigo na sala que vão me reproduzir os comentários de vocês. Tá bem? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, ou algum comentário, acréscimo, exemplo, ou coisa do tipo, venham trazendo nos comentários. Organizem a resposta de vocês, ou a resposta ou a pergunta de vocês de maneira muito sintética, assim, muito pequenininha, de forma direta e rápida, de modo que a gente consiga, né, responder isso de uma maneira mais efetiva. Por exemplo, se você escrever, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, uma vez, uma pessoa que eu conheci. Se você fizer uma história muito longa, vai ficar muito difícil da gente conseguir acompanhar por aqui a leitura. Mas se for uma pergunta rápida, um comentário rápido, tem como a gente trazer para cá, para a live, e discutir com vocês as posições, os pontos de vista e tudo mais que for necessário, tá certo? Então, volto a dizer, mandem o link da live para os colegas de vocês e a gente começa efetivamente daqui a 10 segundos. E aí, vamos? Então, tá bom. Vamos lá, gente, então. Começando. Pessoal,
dou boa noite a todos vocês. Eu gostaria de explicar a vocês que essa live ela é a abertura, ela é a aula inaugural do curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínico-Institucional com ênfase em neurociências aqui do Centro Universitário São José. Então, nela temos nossos alunos do curso já matriculados participando, né? Deem um alô aí nos comentários, digam, oi, sou eu, boa noite, para a gente já ter contato com vocês. E, em segunda instância, nós temos os convidados desses alunos, bem como as outras pessoas que foram tomando conhecimento organicamente, né, dos conteúdos que nós vamos tratar aqui. Né? A ideia é que a gente, em 50 minutos a 1 hora mais ou menos, esclareça sobre como é o trabalho e os campos de estudo dentro do campo da psicopedagogia. Né? Portanto, o título desta live é Introdução à Neuropsicopedagogia. E aí eu já vou começar esclarecendo esse ponto aqui que é bastante relevante a vocês. A neuropsicopedagogia é uma sub-área, né, é um campo da psicopedagogia que é uma ciência consolidada no Brasil. A psicopedagogia, ela já é a junção de duas grandes áreas, né, a psicologia cognitiva, porque a psicologia ela se divide em campos, né, a gente tem a psicologia social, a gente tem a psicologia do trabalho, a gente tem a psicologia comportamental, a gente está falando da psicologia cognitiva. Cognitivo tem a ver com processos mentais relativos à inteligência, né, a execução das nossas inteligências. Então, a gente está falando que a gente está trabalhando com a psicologia cognitiva, mas a pedagogia no campo do ensino-aprendizagem. Até porque na pedagogia a gente tem outros campos. A gente tem a pedagogia voltada para os processos de avaliação, a pedagogia para os processos não escolares, a pedagogia nos processos de gestão e organização do trabalho pedagógico. Aqui a gente está falando de dois campos. A psicologia cognitiva, vinculada aos processos de aprendizagem na mente humana, e a pedagogia no campo do ensino-aprendizagem. Então a gente está falando desses dois pilares. Surge, então, a psicopedagogia. Um instante, sim? Quando você quiser passar por slide. Aviso sim. Então, essa psicopedagogia aqui no Brasil, ela começa a ganhar espaço, começa a se destacar um pouquinho mais. Lá em idos dos anos 60, 70, ela ganha um espaço assim mais sobressalente. É importante a gente destacar que desde então, a gente começa alguns cursos de formação em psicopedagogia. Mas a gente ainda não tem, no nosso país, consolidado efetivamente a profissão psicopedagogo. Isso é um ponto importante para a gente ter em mente. A psicopedagogia ela é um campo de estudo, de especialização, e hoje temos alguns cursos de graduação nesta área. A gente atua como profissional da saúde e da educação. A psicopedagogia ela está entre os dois campos, assim como a educação física, por exemplo. Mas a gente tem como psicopedagogo uma ocupação. Ou seja, um ato profissional ainda não regulamentado. Esse ponto é importantíssimo da gente observar. Então, se você é psicopedagogo, você vai atuar como psicopedagogo regulamentado a partir da posse de um certificado de curso de pós-graduação lato sensu em psicopedagogia ou um curso de graduação em psicopedagogia. Agora, há um dado importante nesse sentido. Esse curso de graduação ou este curso de pós-graduação, se não é uma profissão regulamentada, não tem regulamentação, diriam, mas a gente tem uma regulamentação nacional que organiza um pouco o trabalho e o eixo de formação do psicopedagogo. A gente tem uma associação que evolui à força de lei para um conselho, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a ABPP. E aí ela coloca, por exemplo, que um curso de pós-graduação em psicopedagogia ele tem que ter no mínimo 600 horas. O nosso tem 608. Então, estamos quites com essa questão da carga horária. O segundo é que existe um eixo de disciplinas obrigatórias que esse curso precisa ter. Nós também atendemos e adicionamos algumas outras questões. E o terceiro é que há de se ter a prática de estágio orientado ao longo da formação do psicopedagogo. Aqui no Centro Universitário São José, a gente atende esses três princípios. Existem cursos de pós-graduação em psicopedagogia ou em áreas afins à psicopedagogia que não atendem esse princípio. Então, esse profissional não consegue se registrar na Associação Brasileira de Psicopedagogia ao término desse curso e fica, né, limitado a atender somente oficinas, palestras, mas não fazer a prática clínica ou a prática institucional, que é de interesse de todos e a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Acho que a gente tem um comentário no chat, eu vou ouvir um pouquinho sobre ele. Após a conclusão da pós, já podemos atuar em uma clínica, por exemplo? Perfeita pergunta. Quem perguntou foi? Secretaria. Secretaria 365.
Secretaria 365 fez uma pergunta muito legal sobre: terminou a pós, já pode começar a clinicar? Perfeitamente. É o aluno que concluir o curso de pós-graduação em psicopedagogia clínico-institucional aqui na São José, terá recebido ao longo da segunda parte do seu curso, do seu segundo quadrimestre, uma formação em estágio orientado, serei eu o seu professor de estágio orientado, em prática institucional e clínica. Isso significa que, de posse deste certificado, vocês podem abrir espaços psicopedagógicos ou consultórios psicopedagógicos ou clínicas psicopedagógicas para fazer um atendimento e um trabalho ali alicerçado. Tem mais pergunta? Sim. A Diana Sacramento, vai precisar fazer estágio obrigatório? Perfeito, Diana. Sua pergunta foi, assim, cirúrgica dentro do que a gente está falando aqui. Faremos estágio obrigatório no segundo quadrimestre. Aproveitando para conversar, então, com os alunos matriculados, nós temos 2 quadrimestres, ou seja, conjunto de 4 meses compondo o nosso curso. No primeiro quadrimestre, vocês vão estudar um conjunto de disciplinas de base geral da formação do psicopedagogo. E no segundo módulo, no segundo quadrimestre, vocês terão mais um conjunto robusto de disciplinas somado às práticas de estágio. Então, quando chegar essa época, eu vou visitar vocês presencialmente nos encontros que vocês têm quinzenalmente presenciais. Eu vou dizer: gente, está chegando a hora do estágio, vamos conversar sobre ele. E aí eu vou dar todas as orientações nesse sentido. Não precisa se preocupar em relação a onde eu vou buscar o estágio, a carta de apresentação. Fiquem muito tranquilas e tranquilos em relação ao estágio, porque toda a sua prática vai ser desenvolvida aqui no nosso campus. Nós atenderemos a própria comunidade acadêmica. Então não se preocupem, porque o nosso estágio será conduzido de uma forma bastante leve ao longo do segundo módulo do curso. O curso é composto por 2 módulos. Sim? Professor Roberto Correia está lhe dando os parabéns. A Ana Cláudia não está conseguindo interagir, mas está lá fazendo presente. Uhum. E a Edna perguntou se o aluno pode ser graduado em qualquer área. Ótima pergunta, Edna. Antes disso, deixa eu agradecer a presença ao nosso diretor da Escola de Saúde e Educação, professor Roberto Correia, está aqui conosco também, interagindo. Veja só, Edna. Há dentro do campo aí descrito na Associação Brasileira de Psicopedagogia o comentário de que, para ingressar na carreira como psicopedagogo, far-se-á necessária a graduação em uma licenciatura, seja ela em qualquer área do conhecimento, mais o curso de especialização em psicopedagogia, opção 1. Opção 2, seja bacharelado ou licenciatura em pedagogia, mais o curso de pós-graduação. Opção 3, o próprio curso de graduação em psicopedagogia, que temos pouquíssimas instituições que oferecem. Opção 4, fonoaudiologia, mais psicopedagogia em pós. Psicologia, mais psicopedagogia em pós. E terapia ocupacional, mais psicopedagogia em pós. Ah, Vitor, eu sou de outra área do conhecimento. Eu posso fazer o curso de psicopedagogia? Por exemplo, estudei serviço social. Eu posso fazer psicopedagogia? Não há impeditivo legal. Afinal de contas, como eu disse no começo da nossa live, não é uma profissão regulamentada, infelizmente. Temos uma associação que norteia as nossas práticas. Ela traz recomendações, não obrigatoriedades. Então, mas a gente percebe a necessidade pelo campo do estudo. Então, conforme a gente vai estudando psicopedagogia, quando a gente não tem uma formação pedagógica, a gente fica, poxa, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Você acaba tendo a necessidade, começa a perceber a necessidade de obter conhecimentos na área da pedagogia. E aí, quando isso acontece, você não precisa se preocupar, porque aqui na São José nós temos cursos de licenciatura e o próprio curso de pedagogia, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Então você pode optar em, depois de fazer a psicopedagogia, se você for de outra área do conhecimento, vir para cá e fazer o seu curso de graduação em pedagogia em muito menos tempo. Mas isso não impede você de fazer uma atuação prática. É só uma questão de obrigatoriedade diante do mercado. Se vai prestar um concurso público que está escrito no edital e se vai trabalhar na rede particular, como você se destaca profissionalmente, certo? Tem mais pergunta? Sim. A Ananda Ferreira. O estágio seria em uma clínica ou em outros campos? Perfeito, Nanda, sua pergunta foi ótima. A gente sempre, quando vai fazer qualquer curso, fica muito preocupado com estágio. Ah, meu Deus, como é que vai ser esse negócio de estágio? Eu vou ter que trabalhar fora do meu horário, eu já trabalho a semana inteira. Despreocupem-se com isso, porque nós faremos o estágio dentro da disponibilidade de cada um de vocês. E a gente vai se organizar para que esse estágio seja desenvolvido
no próprio sábado destinado aos encontros aí da própria pós-graduação, os encontros presenciais. Onde vai acontecer? Vocês estão tendo uma dupla formação aqui nesse curso. Vocês estão, na verdade, tripla, né? Vocês estão estudando psicopedagogia clínica, logo farão estágio clínico, psicopedagogia institucional, logo farão estágio em espaços diversos, como você mesma perguntou, e neurociência pedagógica, ou seja, vocês vão estudar técnicas e ferramentas de neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro e a mente humana, dentro dos campos da psicopedagogia institucional e clínica, certo? Então vocês vão ter, sim, estágios em duas modalidades, estágio institucional e estágio clínico, certo? Vamos adiante nos slides? Tem mais perguntas. Vamos à última pergunta desse bloco. Diga lá. A Letícia está perguntando se as aulas serão híbridas ou presenciais. Maravilhosa pergunta, Letícia. Letícia Basílio? É MB da Silva. É, né? Magalhães Basílio da Silva. Letícia, legal sua pergunta, muito bom. Letícia, veja só, as aulas são híbridas e isso é uma inovação na pós-graduação. A Unisão José está fazendo um trabalho muito interessante na composição desse curso pelo seguinte. Há algum tempo atrás, quando eu estudei psicopedagogia já há alguns anos, era um curso longo do ponto de vista de disponibilidade. As aulas eram aos sábados e eu chegava às 8 da manhã e ia até às 17, 18 horas estudando continuamente, semanalmente. Isso acabava atrapalhando muita gente que tinha interesse em ingressar nesse mercado por conta da organização dos horários. E às vezes gastávamos muito tempo na aula lendo teorias. Lendo teorias, o professor montava aqueles slides grandes com um monte de coisa escrita e a gente lia. Então o que a gente fez? Aqui na Unisão José vocês vão fazer um curso híbrido, em que toda a parte de fundamentação teórica, toda a parte de teorias de base vão ser oferecidas em uma plataforma EAD. Então, vocês vão estudar toda a parte teórica em EAD. Aí as pessoas dizem, mas uma formação em EAD é deficitária, coisa nenhuma. Quando há compromisso na formação das pessoas, quando há um material muito bem organizado, muito bem definido e uma equipe de suporte, como nós temos aqui na São José, a formação é sólida, sim. Então, toda essa parte teórica da psicopedagogia vocês vão estudar numa plataforma EAD. E a parte prática, a mão na massa, né, a intervenção psicopedagógica, o trabalho lúdico, a psicomotricidade, todas essas questões mais práticas vão ser desenvolvidas aqui na Unisão José, seja em nossas salas de aula ou nossos laboratórios. Então, as aulas práticas acontecerão aos sábados, de 8 da manhã ao meio-dia, quase que não sai, de 8 da manhã ao meio-dia, aqui no nosso campus em Padre Miguel. Então, vocês vão assistir a aula de 8 ao meio-dia em atividade de teor prático. Em alguns momentos, em sala de aula, em alguns momentos, em laboratório de práticas corporais, em alguns momentos, em laboratórios de investigação científica técnica, em alguns momentos, em quadra desportiva, em alguns momentos, até na piscina, se for o caso. Então, a gente vai utilizar todo o cabedal aqui de ferramentas que nós temos na Unisão José para vocês perceberem os instrumentos práticos que nós temos. E aí, falando sobre instrumentos práticos, dentro da psicopedagogia a gente tem 3 campos de base. Então, vamos para o slide seguinte? Realengo. Eu falei Padre Miguel. A gente fica em Realengo, que são bairros vizinhos. Sim. Por favor. Então, pessoal, assim, a psicopedagogia ela se forma como ciência à luz de 3 teorias de base. E aí essas 3 teorias é que vão construir o conjunto de disciplinas que vocês vão estudar, seja no campo teórico ou no campo prático. Por isso que eu falei que era o momento da gente falar um pouquinho sobre elas. Então, a gente diz que existe uma coisa chamada tripé psicopedagógico. Então, a gente já está começando, quem é aluno matriculado do curso já pega o caderno, começa a anotar que eu vou perguntar tudo isso para vocês na semana que vem no encontro presencial, ok? Semana que vem a gente vai ter um encontro presencial aqui no campus com a professora Maria Cristiana, né? Cristiana, eu sempre confundo Cristiana com Cristiane. Ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre a prática, né? Como colocar todos esses fundamentos teóricos que a gente está vendo hoje em prática. E aí esse tripé psicopedagógico, ele trata de 3 pontos principais. A teoria da epistemologia convergente, desse moço que está aí do lado, chamado Jorge Visca,
Então, se vocês forem comprar material já para estudo, apesar de dentro da plataforma EAD de vocês terem livros completos dessas áreas e material de estudo específico, né, infográfico, materiais assim nesse sentido, Jorge Visca, ele traz pra gente a epistemologia convergente, que basicamente, assim, rapidamente explicando, é pegar o conhecimento social que nós temos, né, do desenvolvimento do indivíduo e cruzar com a questão do afeto, do desenvolvimento das habilidades biológicas, relacionar essas duas coisas para intermediar o processo de ensino-aprendizagem. Entender que ensinar e aprender não tem a ver com uma coisa transmissiva, né? O professor, ele não deposita conhecimento sobre seus alunos, já dizia Paulo Freire e outros teóricos da educação, e o aluno não é uma esponjinha que absorve todas essas informações. O aluno é um ser biopsicossocial. Então, ele precisa estar com o seu biológico pronto, o seu social ativo, né, e os seus processos de aprendizagem aí conhecidos por quem ensina. Então, a epistemologia convergente de Visca vai trazer para a gente a teoria do filtro afetivo, que a gente se aproxima daquilo que a gente tem desejo de aprender e que as pessoas motivam ou desmotivam a gente diante dessas questões. E aí, quando a gente fala de desejo de aprender, uma pessoa muito importante do campo dos estudos em psico, ou seja, nos estudos em mente, chega pra gente, que é Sigmund Freud. Né? Freud, que a gente escuta às vezes aquele ditado, né? Nem Freud explica. Né? Freud é o grande teórico da mente humana, fundador da teoria psicanalítica. E o que é a psicanálise? A psicanálise é construir um conjunto de técnicas que permita a gente ter acesso aos processos mentais, ou seja, como é que a mente do ser humano trabalha. O centro do trabalho de Freud é o desejo. Freud chama esse desejo de libido. Né? E aí a gente precisa entender que a gente não tem desejo. Freud focalizou sua teoria no desejo sexual, mas a gente tem outros desejos e a psicopedagogia se foca no desejo de aprender. Ou seja, motivar e desmotivar o aluno, né? E entender os princípios que estão por trás da lógica da psicanálise é um pontapé importantíssimo para que a gente consiga, né, trabalhar com o objeto mais primoroso do psicopedagogo, que são as dificuldades de aprendizagem. Então, o psicopedagogo, ele é um profissional de intervenção, que ele vai lá fazer vamos brincar, uma manutenção em alguma coisa que não está indo bem. O que não está indo bem, a gente chama na psicopedagogia de queixas de aprendizagem. Muita gente falava assim, porque meu filho tem um problema. Não tem problema. O problema está lá nas operações matemáticas. Meu filho tem uma coisinha. Não, também não. As questões de aprendizagem são pontos de interrogação que pairam na cabeça de quem ensina e de quem aprende. Né? E aí você tem ali a mãe e o pai percebendo que o filho demorou muito tempo para falar. A mãe e o pai sendo chamados pela professora porque o menino ou a menina está com muita dificuldade em matemática. A mãe e o pai sendo chamados porque essa criança tem um bloqueio em relação com os colegas da escola. O adolescente muito nervoso em relação ao vestibular. O adulto que chega à faculdade e dentro da faculdade percebe que não está conseguindo pegar, absorver, né, lidar com as informações que estão sendo apresentadas. Então, tudo que gera em nós uma questão, uma dúvida se tem alguma coisa de errado sobre a aprendizagem, tem a ver com o papel do psicopedagogo em investigação e intervenção. E aí ele vai intervir nesse eixo biopsicossocial. Né, dentro da teoria da epistemologia convergente, que tem a ver com filtros de afetividade, filtros sociais, filtros de processos de ensino-aprendizagem. A teoria de Freud, que vai falar sobre a questão da psicanálise, como a nossa mente se desenvolve e os processos cognitivos vão acontecendo por conta do desejo de aprender. E a última teoria, que é a teoria de Pichon de Rivière, francês, que é a teoria socioafetiva, que o nosso meio social muito contribui para o nosso desenvolvimento pedagógico. Quando a gente cruza essas três teorias, a gente tem aí o plano de trabalho do psicopedagogo e a construção das disciplinas. Então, por exemplo, estudar a vida de Pichon de Rivière, ou estudar como que Freud chegou à psicanálise, ou da onde vem a teoria da epistemologia convergente de Visca, é material de estudo teórico.
E por isso a gente tem lá a plataforma muito bem alimentada com esses conteúdos. Agora, como usar a epistemologia convergente de Visca e como usar dados socioafetivos na construção de um material chamado anamnese? Anamnese é um diagnóstico inicial, é uma análise inicial que o psicopedagogo faz, é o preenchimento de uma série de protocolos, uma série de documentos, em entrevistas sociais com a família e com o atendido, né, com o aluno, o adolescente, o aprendente, assim que a gente chama, aquele que aprende. E a partir dali eu vou definindo questões que precisam ser investigadas com mais detalhe e trabalhadas dentro das intervenções. Então, no miudinho, assim, bem simples, bem no simples, como é que funciona o trabalho de um psicopedagogo? O psicopedagogo ele vai receber o aprendente, sentar ali com ele, com a sua família, sendo criança ou adolescente, e começar a fazer um conjunto de perguntas. E a partir desse conjunto de perguntas, que a gente chama de anamnese, que às vezes leva um encontro, 2 encontros, 3 encontros, ele vai traçar um tipo de perfil a investigar. Com esse perfil a investigar, ele vai aplicar uma série de testes protocolares, testes prontos, já pré-definidos, testes de atenção, testes de concentração, testes de raciocínio lógico, testes de matemática, e a partir desses testes ele vai verificar as lacunas que existem nesse processo. Ao perceber as lacunas que existem nesse processo, começa um trabalho multidisciplinar, em que ele vai ter de trabalhar junto com fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, no aprofundamento da investigação. De posse desse aprofundamento, essa criança volta à psicopedagogia e a psicopedagogia começa a fazer um trabalho de intervenção, ou seja, remodelando as técnicas que esse aprendente vai utilizar para aprender. Ou seja, vai despertar o desejo de voltar a aprender e vai despertar também o desejo de conseguir ter desejo de aprender. Entendem como há um processo aí que vai... ele é circular e ele incremeia questões psicológicas, mas também sociais. E aí, sobre as questões sociais, vamos para o slide seguinte. A gente tem a teoria de Pichon-Rivière, que é a ideia de que a gente tem uma latência, ou seja, a gente tem uma coisa que está guardada dentro de nós, que é um potencial biológico, e ela vai se tornando manifesta, ou seja, nessa teoria aí do cone invertido, vai se tornando explícita à medida que este estudante, este aprendente, né, é liberado, estimulado dentro da aprendizagem, dentro da comunicação e dentro da lógica de pertencimento. Então, uma criança, por exemplo, ela aprende melhor quando ela se sente parte daquele grupo de estudantes. E aí, quando um professor percebe que ela não faz parte desse grupo, ele precisa estimular essa criança à lógica do pertencimento. Uma criança que não fala, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de comunicação. Então, existe a necessidade de se criar mecanismos de comunicação alternativa. O que é a comunicação alternativa? É aquela utilizada para crianças que não aprenderam ainda a se comunicar como a grande parte das outras pessoas se comunicam. Crianças surdas, por exemplo, precisam da língua brasileira de sinais para comunicação. Isso é uma língua, um idioma próprio. Mas crianças autistas não verbais, ou seja, aquelas que não falam, elas vão precisar de ferramentas de comunicação alternativa mais refinadas, inclusive, que um próprio processo linguístico. Quem vai lidar com essas técnicas são profissionais diversos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, mas quem vai pegar esse cabedal e colocar ali no cantinho, sentadinho, com aquele estudante e conduzir as aprendizagens dele é o psicopedagogo. E aí, pessoal, a gente está formando psicopedagogos aqui. Tem que se tomar muito cuidado para o psicopedagogo não virar uma explicadora de luxo. Isso vocês vão ouvir em algumas aulas. O que é o psicopedagogo, a psicopedagoga virar uma explicadora de luxo? É o seguinte: e só quem tem conhecimento teórico e propriedade técnica e prática, que é o que a gente vai oferecer aqui para vocês na São José, consegue fazer essa diferença. Tem muito psicopedagogo aí que bota uma plaquinha: explicadora, 2 pontos, com especialização em psicopedagogia. Não façam isso. O trabalho de uma pessoa que tutoria alunos, uma explicadora, um explicador, é um trabalho sério, louvável e respeitável, mas ele é diferente do trabalho da psicopedagogia. A psicopedagogia, o psicopedagogo, a psicopedagoga, ela vai sentar também com o aluno e pegar o livro da escola, por exemplo.
Mas ela vai pegar o livro da escola para observar quais são as estratégias que estão sendo utilizadas por essa criança para lidar com esses exercícios. A quantidade de exercícios que está sendo trabalhada, a maneira como essa criança escreve, a maneira como essa criança segura o material, a maneira como ela se organiza com esse material. E ali ela vai dar, nas intervenções dela, técnicas. Então ela vai imprimir folhinhas de atividade, ela vai trazer essas folhinhas de atividade, a criança vai preencher junto, mas ali ela vai fazendo jogos. Tá aí uma outra coisa fundamental que a gente vai estudar dentro do curso de psicopedagogia. A prática de jogos para intervenção. Né? Jogo é a palavra-chave, porque a gente não está falando de despertar o desejo de aprender. E a gente desperta o desejo de aprender quando a gente se sente confortável, leve. Né? E a alegria vem dessas práticas. Então, quando a gente faz tudo isso, a gente está trabalhando um filtro social, como diz aí o Pichon de Rivière. A gente tem algum comentário aí adicional? Tenho sim. Uhum. A Nanda Ferreira perguntou, minha outra dúvida é sobre o Corém. O que devemos fazer para adquirir? Só depois do término? Nanda, sua pergunta foi muito boa. O Corém, ele é um órgão regulador da enfermagem, né? Ele é o Conselho de Enfermagem. Quem faz educação física tem um CREF, né, que é a carteirinha do Conselho Regional de Educação Física. Quem faz medicina tem o CRM, que é a credencial médica. Quem faz psicologia tem um CRP. Quem faz psicopedagogia tem o CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupação. Ele é um número que é o Código Nacional para o Trabalho de Psicopedagogo. A partir do momento que você está com o seu certificado de conclusão da pós-graduação em psicopedagogia, você automaticamente já pode fazer uso desse código, que é o mesmo código para todo mundo. Então, aquela coisa bonita, né? Botar o jaleco, ter um carimbo. No seu carimbo você vai ter teu nome completo, psicopedagoga, e embaixo o número do CBO, que é o mesmo para todo mundo, se não me falha a memória, é 385. Né? Mas esse número não é o momento ainda de a gente conversar sobre ele. Mas não existe um conselho de psicopedagogia. Como eu disse no começo da live, psicopedagogos são profissionais que ainda não têm uma regulamentação jurídica para essa prática. O que a gente tem é uma associação brasileira que nos representa, que é a ABPP, e dá todo o regramento do nosso trabalho. Vitor, o que falta para a psicopedagogia virar uma profissão regulamentada e a gente ter um conselho, como o pessoal da educação física e a medicina tem? Vontade política. Então, aproveita essa live para fazer um apelo. Governantes, né, oficializem a psicopedagogia como profissão. Isso vai acontecer por força de lei. Desde os anos 90, existe um projeto de lei engavetado para a regulamentação dessa profissão. Vitor, e o que a gente ganha com a regulamentação dessa profissão? Ascensão social, regulamentação de salário, afinal de contas existe uma sazonalidade, se a profissão não está registrada, não tem um salário, um piso salarial definido, né? E oportunidades profissionais, porque aí vão se abrir portas. Por exemplo, quão bem seria se toda escola tivesse um psicopedagogo institucional orientando os professores sobre como fazer o seu trabalho no que tange aí ao desejo de aprender. Quão bem seria se toda a clínica da família, todas as unidades do SUS tivessem um psicopedagogo clínico para atender crianças com dificuldades de aprendizagem. Mas a gente não tem. E isso não acontece por força, né, de uma regulamentação. Então a gente tem que correr atrás, levantar nossa bandeira e tocar o barco. Vitor, mas aí para que então que eu faço uma formação em psicopedagogia? Duas coisas. Primeiro, porque apesar de não ter um conselho, ou seja, não vai ter Corém pra gente, se a gente fosse enfermeiro teria, a gente tá aí num campo profissional que tem atividade, e tem atividade lucrativa, né? A gente pensa que quem trabalha quer ganhar um dinheirinho, né? E qual é o dinheirinho que a gente ganha? Brincadeiras à parte. A gente atende em consultório, e quando atende em consultório a gente ganha por sessão, ganha por atendimento, ganha por consulta. Então é muito promissor empreender na psicopedagogia. Segundo, a gente pode trabalhar sim em estabelecimentos institucionais. O psicopedagogo institucional, em algumas prefeituras aqui ao redor da cidade do Rio de Janeiro, atuam aí ativamente. Né? Tem concurso público para psicopedagogo em algumas regiões. Vitor, mas como é que tem concurso público para uma profissão que não é regulamentada por um conselho? Acontece, mas tem. Então tem campo de trabalho para gente. E eu acho que eu vou acrescentar aqui um terceiro que eu gosto de enfatizar, que é o seguinte. Tem pedagogo no final, né? Tem pedagogia no final, e aí a gente está falando de um processo humanitário. A gente estuda psicopedagogia para salvar vidas.
a gente estuda psicopedagogia para garantir que o pequeno, a pequena dentro da escola não se sinta excluído. A gente estuda psicopedagogia para ajudar adolescentes que estão com dificuldade de aprender. A gente estuda psicopedagogia para ajudar o velhinho e a velhinha com Alzheimer, por exemplo, a ter mais qualidade de vida ao longo do seu processo de degeneração das estruturas cerebrais. Afinal de contas, o papel mais premente do psicopedagogo é a estimulação cognitiva. E o que significa estimular cognitivamente? Colocar a cabeça para funcionar. Então, o único profissional que é capaz de estimular cognitivamente com tanta ferramenta e com tanto conhecimento técnico no país é o profissional da psicopedagogia. Ah, Vitor, mas e se eu estudar psicologia? Não existe psicologia da aprendizagem? Não existe psicologia escolar? Existe, mas são campos da psicologia para questões específicas. Porque quando a gente fala da psicologia, a gente está falando da psicologia no sentido da pessoa com ela, o psico, o eu, né? O eu e a minha aceitação. Então, eu me aceito como elemento do espaço escolar. Eu me sinto motivado em relação à aprendizagem. Ok, isso aí vai com o psicólogo. Ah, o aluno tem dificuldade de fala, e aí ele vai ser estimulado pelo fonoaudiólogo. Ok, ele vai ter estimulações e aí vai melhorar a sua fluência, sua capacidade de expressão, a sua capacidade de escrita. Mas quem é que bota a mão na massa? Quem é que pega essas ferramentas e senta ali com o indivíduo e conduz essa aprendizagem? Somos nós. E aí, quando eu falo somos nós, é que com muita alegria eu digo, quem já está matriculado no nosso curso, já está começando desde hoje a ter essa sementinha plantada no coração. Absorvam o máximo de conhecimento técnico que vocês puderem na psicopedagogia ao longo do curso de vocês. Absorvam o máximo das teorias que estão na plataforma. Usem o nosso grupo do WhatsApp para levantarem dúvidas, questões. Participem de eventos, de congressos, das coisas que a gente vai promover aqui na São José e fora dela. Associem-se. Entrem já para a Associação Brasileira de Psicopedagogia como estudantes, né, e já conheçam o órgão, né, o espaço que discute a regulamentação da nossa profissão. Né, sejam psicopedagogos completos. Oportunidade no mercado tem muita. Sobretudo agora, depois da pandemia, quantas crianças, adolescentes, jovens e adultos estão enfrentando dificuldades de aprender? Quantas pessoas vocês não conhecem que até a vida adulta, depois de graduados, pós-graduados, tem pânico de matemática, por exemplo? A matemática é a ciência do mal, por isso que começa com de matemática. Na verdade, a gente tem que desmistificar essas coisas. Onde surgiu esse trauma? Por que existe esse trauma? É um trauma socialmente espalhado ou é alguma coisa envolvida aí no psicológico do indivíduo? A respeito do psicológico, o próximo slide, ele trata exatamente disso. Vamos para o próximo? Carlinhos? Perdão. No final você deixa a pergunta? Pode ser. Tá bom. Que legal. Então, pessoal, sobre o processo mental, a gente tem aqui o modelo de Freud. E aí, quando eu falei assim, porque socialmente fala-se da matemática, por exemplo. Mas o que está dentro de mim? Será que teve em alguma aula algum professor que me falou alguma coisa que me traumatizou? O trauma tem a ver com essa instância psicológica que Freud contribuiu tanto pra gente. Freud diz que a gente tem um lado consciente, externo, que a gente mostra para as outras pessoas, a gente controla. Se eu peço para vocês assim, olha, pensem na frase, eu tenho um cachorro. Vocês materializam essa frase na mente de vocês no nível de consciência. Mas a gente tem abaixo da nossa consciência uma coisa assim que dá uma vontade na gente de fazer as coisas, mas a gente controla. Freud chama isso de ego. O nosso ego é aquilo que controla os nossos instintos. Os instintos às vezes são perigosos. Por exemplo, alguém está te perturbando, você tem vontade de dar com a mão na cara da pessoa. Você não vai dar com a mão na cara da pessoa porque o ego, que é uma instância pré-consciente, controla um pouco os seus instintos. E abaixo do ego a gente tem os nossos desejos mais gerais, que é o nosso id. É uma pessoa que bota o id muito para fora, né? Uma pessoa que bota o id de um jeito que assusta, né? Faz um monte de besteira, não tem um controle do ego, é uma pessoa idiota. Né? O idiota é aquele que bota o id para fora sem tomar cuidado com as consequências que esse inconsciente traz. E uma pessoa que controla muito a si e o outro é uma pessoa que é centrada no próprio ego, é uma pessoa egocêntrica.
né? Então, essas instâncias que controlam os nossos desejos e os nossos ímpetos, de acordo com a própria teoria de Freud, são estudadas pela psicopedagogia. E o terceiro, pode passar, Carlos? O terceiro é o que sistematiza tudo isso, que é o que fala sobre o planejamento, que é o que fala sobre a organização do trabalho pedagógico. Jorge Visca pode ser considerado e tratado como o precursor, o pai, o primeiro a tratar sistematicamente o conhecimento da psicopedagogia. Então, Visca, dentro do seu estudo chamado de epistemologia convergente, vai dizer para a gente que a gente organiza o trabalho pedagógico em um plano filosófico, que tem a ver com a concepção de homem e mundo, que a gente pode entender como análogo, ou seja, que tem a ver com aquela coisa biológica, psicológica das outras teorias que a gente falou. Um campo científico, que é o estudo aí dos processos que tem a ver com essa construção desse indivíduo psicologicamente, filosoficamente, e um plano prático, né? E aí dentro desse plano prático, o Visca traz para a gente uma lista de coisas como caixa de trabalho, projeto de trabalho, material de disparo, jogos, oficinas, caixa de areia, plano individualizado especial, grupos operatórios, práticas conjugadas, psicodrama. Isso é o material de trabalho do psicopedagogo. É através desses recursos, desses instrumentos, que a gente consegue perceber quais são as lacunas, as dificuldades de aprendizagem que precisam ser trabalhadas e intervir. Ou seja, tem um papel duplo esses instrumentos, porque ora eles me permitem analisar o porquê, ora eles me permitem intervir e solucionar, buscar intervenções. Eu estou usando muito a palavra intervenção porque ela faz muito parte do nosso trabalho. Todo psicopedagogo fala muito intervenção clínica, intervenção institucional. Todo psicopedagogo fala muito questão de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. E todo psicopedagogo fala muito aprendente. A gente que é psicopedagogo e veio da educação, é professor, acaba tendo muita mania de falar aluno. Só que a gente recebe pessoas que não são alunas, que não são mais estudantes, que são aqueles que estão encontrando dificuldade, por exemplo, de absorver as rotinas do trabalho. Ah, eu trabalho num departamento e aí lá tem um monte de coisa para fazer e toda hora eu fico perguntando para minha chefe o que é para fazer. Mas quanto tempo você trabalha lá? Eu trabalho lá há 15 anos, mas dos últimos 5 anos para cá tem acontecido isso. Tem me dado uns brancos. Eu às vezes faço todo dia a mesma coisa, mas eu tenho tido uns brancos e não estou conseguindo entender. Quem vai te receber é o profissional da psicopedagogia para intervir, porque você está com uma questão de aprendizagem, de execução de tarefas que mexem com o seu cognitivo, com a sua mente. E aí é que tá, gente. Dentro dessa lógica de discussão do trabalho psicopedagógico, a gente precisa incremear isso tudo à chamada neurociência. Então eu vou disponibilizar para vocês um material de estudo bem completo sobre o que eu estou conversando com vocês, que são as próximas telas. Aí eu vou dar uma adiantada nelas agora para vocês verem. Então vai lá, Carlos, próxima. Próxima. Vai indo. Aqui. Então, gente, vejam só. Tudo isso que eu falei com vocês e que está sistematizado nas outras telas que foram passadas aqui, vocês vão ter acesso, alimenta uma outra área de estudo chamada neurociência. Então, aqui está uma outra questão técnica importante de verificarmos. Vitor, eu não quis fazer a pós em psicopedagogia, eu quis fazer uma pós nova que surgiu chamada neuropsicopedagogia, porque aí já bota tudo junto e eu vou lá e pum. Só um instante. Sim. Eu vou fazer a pergunta da Tati, que é sobre isso. Diga lá. Sobre a atuação no mercado de trabalho. Qual a diferença do psicopedagogo para o neuropsicopedagogo? Tati arrasou. Ambos podem ser clínicos, mas há alguma diferença na forma de atuar? Perfeito. Tati, sua pergunta foi maravilhosa e tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora da neuropsicopedagogia. Veja só. A neuropsicopedagogia, ela é um campo adicional à psicopedagogia. Apesar dela integrar as duas áreas, ela não é uma área autorizada pela Associação Brasileira de Psicopedagogia em termos práticos. Então, uma pessoa que fez especialização em neuropsicopedagogia, pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela não está autorizada à prática clínica ou institucional. Ah, Vitor, mas eu passei em frente a uma clínica e tinha uma placa, neuropsicopedagoga. Procura ver se essa pessoa não fez essas duas formações. Como assim, Vitor, essas duas formações? Ora, a pessoa estudou uma pós-graduação lato sensu em psicopedagogia clínico-institucional,
com no mínimo 600 horas, fez estágio e depois ela fez uma outra pós em neuropsicopedagogia para complementar esses estudos. Vocês estão me acompanhando aqui e já perceberam quais são as maneiras que o psicopedagogo trabalha, né? Que o psicopedagogo trabalha com a aprendizagem e aí ele observa e ajuda a configurar modos de concluir sobre como é essa dificuldade, né? Porque o laudo, como fala assim, o laudo médico da dificuldade de aprendizagem ela é dada por vários profissionais, né? O fechamento disso é por um profissional da área médica, um psiquiatra, um neurologista, né? E aí quando a gente fecha esse laudo, esse diagnóstico, começa um processo de intervenção por meio do uso de uma série de ferramentas que a gente viu ali na epistemologia convergente do Visca. O que conhecer neurociência, a ciência que estuda o cérebro humano, contribui para a gente? Ora, entender que esses processos todos que a gente comentou no campo da psicologia cognitiva, no campo da sociedade e no campo da aprendizagem pedagógica é relevante, mas tudo isso acontece por meio de processos biológicos, físicos dentro do nosso cérebro. Então, dentro do nosso cérebro, estudado pelas neurociências. Por que se fala neurociências? Porque são várias ciências que fazem estudos sobre o cérebro humano. Eu vou dar um exemplo para vocês de neurociência. A gente tem a neurociência da linguagem, que estuda como a linguagem acontece no cérebro humano. A gente tem a neurociência do marketing, o neuromarketing, como os processos cerebrais são afetados pela publicidade, pelo marketing. Por que a propaganda de uma coisa de alimentação ela é amarela ou vermelha? Por que eu vou pintar uma escola de azul ou verde, né? Por que tem essas cores, essa neurociência das cores? Ela é estudada pelo neuromarketing. Tem também a chamada neurociência pedagógica, né? Essa que nos interessa bastante aqui, né? Quais áreas do cérebro são afetadas ou desenvolvidas quando eu ensino e aprendo? Então, estudar neurociência é estudar teorias que dão base para a gente ampliar o nosso repertório de técnicas. Por exemplo, sou psicopedagogo, estou atuando em meu consultório de psicopedagogia. Recebi uma criança com dificuldades de leitura. Comecei a aplicar uma série de protocolos, técnicas para melhorar essa habilidade de leitura dessa criança. Essa criança começa a ser investigada por um neurologista. E aí o neurologista percebe e manda para a gente um documento, um laudo, dizendo que essa criança tem um dano na fissura de Sylvius, no lobo, entre o lobo frontal e temporal. Aí você, tá, tudo bem, o que tem? Um psicopedagogo sem uma formação em neurociência, ele vai estar de posse dessa informação e não vai ter como analisar, nem saber como intervir. Um psicopedagogo com formação em neurociência, ele consegue entender que a fissura de Sylvius é uma área do cérebro mais para baixo, vocês vão ver que tem uma ruguinha, assim, né, entre o lobo temporal e o lobo frontal, essa ruguinha aí se chama fissura de Sylvius. Fissuras são os buracos, né, e as minhoquinhas são chamadas de sulcos, né? E aí os sulcos, eles se juntam e formam lobos. O lobo frontal, ele tem muita relação com o nosso raciocínio, nosso sentimento, o nosso cuidado social. Mas, do outro lado, lá, que é a parte de trás da cabeça, o lobo occipital, ele está ligado à visão, ao processamento da visão. Lateralmente, aqui na direção das nossas têmporas, nós temos o lobo temporal, que é responsável pelo processamento auditivo. O que a gente escuta bate lá no lobo temporal e o cérebro trabalha em função disso. E aqui em cima, né, o sulco central, o lobo parietal, vai trabalhar com a nossa motricidade, os nossos movimentos. E aí, inclusive, é por isso que quando a criança ela nasce com a moleira dela aberta, né, essa parte aqui do crânio ainda vulnerável, se ela tiver algum trauma nessa parte superior da cabeça, ela pode desenvolver problemas motores. Saber isso é dominar conceitos de neurociência. E dominar esses conceitos de neurociência ajudam a gente na nossa intervenção. Então, existem técnicas muito refinadas, por exemplo, a chamada avaliação neuropsicológica, que é um protocolo específico aplicado pelos profissionais da psicologia, que leva em conta essas questões da estrutura do cérebro e dos potenciais das funções que cada ser humano tem para aprender. Essas áreas do cérebro, elas só funcionam porque ao redor dela
temos uma série de células pequenininhas que se comunicam por eletricidade, que se chamam neurônios. Então, os neurônios, eles se comunicam por sinal elétrico. E quando um neurônio manda um sinal elétrico para o outro, ele está transmitindo uma informação, um dado. E essa comunicação entre um neurônio e outro se chama sinapse. Então, neurônios sinapseiam, ou seja, neurônios mandam eletricidade com informação um para o outro. Se tem um dano num pedacinho desse cérebro, significa que a sinapse vai ficar danificada. Não vai, o neurônio daqui para o neurônio daqui tem um buraco entre eles, eles não vão conseguir se comunicar. Então, alguma função será danificada. Entender isso é entender neurociência. Saber neurociência ajuda a gente a interpretar coisas para o nosso trabalho. Por exemplo, quando uma pessoa tem a estrutura do cérebro impecável, isso aparece no raio-x, na tomografia, mas ela tem algum comportamento que não está sendo descoberto por questões sociais. O social dela não conseguiu, o psicólogo fazendo essa avaliação do desenvolvimento ao longo da vida desse indivíduo não percebe nenhum problema. E aí o que está acontecendo? Vamos fazer uma outra investigação. Agora uma investigação com um neurologista e o neuro, ele manda fazer um exame chamado eletroencefalograma, que mostra uns sinaizinhos elétricos assim, de comunicação entre os neurônios. Quando uma onda elétrica vai muito alta ou ela vai muito baixa, ela chama a nossa atenção. E aí no resultado do eletroencefalograma, a gente vê o que a gente chama de potenciais. Por exemplo, existe um potencial que quando o sinal elétrico vai muito no alto, em 400 milissegundos, que é o tempo que passa ali naquela linha, significa que a gente tomou um susto sobre o significado de alguma palavra. Quando a gente está com os olhos fechados e abre os olhos, dá uma precipitação elétrica, né, que acontece em 100, 120 milissegundos em sinal de polaridade negativa, é o N100 ou N120. Saber isso é saber neurociência. Ah, Vitor, e para que eu vou fazer então uma formação em neurociência em psicopedagogia? Ora, para ter posse desse conhecimento, conseguir fazer um trabalho melhor organizado. Para ter posse de algumas técnicas que o psicopedagogo que só fez psicopedagogia não tem. Ah, Vitor, então eu vou fazer neuropsicopedagogia porque o nome é mais bonito. Não vai ser credenciado, né, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, porque só é psicopedagogo quem fez pós-graduação em psicopedagogia. Ah, Vitor, mas então eu posso fazer psicopedagogia e neuropsicopedagogia depois? Pode, é o que a maioria faz. Ah, Vitor, e quando eu faço aqui na São José? Eu faço psicopedagogia e depois eu faço neuropsicopedagogia? Não, porque esse é o diferencial da São José. A gente tem um curso de psicopedagogia tendo 3 formações. Vocês estão tendo a formação em psicopedagogia clínica, a formação em psicopedagogia institucional e a formação em neurociência integradas, num curso que está no formato da Associação Brasileira de Psicopedagogia, autorizado por ela, portanto, e com toda essa integração com neurociência necessária para a gente ampliar a nossa prática e conseguir fazer um trabalho muito melhor alicerçado. Percebam que eu tenho um material aí bastante completo para passar para vocês. O Carlos vai passar assim rapidamente todos os slides só para o pessoal ver. Eu não vou trabalhar com mais nenhum, pode ir passando. Então a gente tem um sistema dos neurônios, a gente tem um processo aí de estudo sobre o cérebro humano, vamos seguindo. Fenômenos que aconteceram e que provaram a existência da neurociência, vamos indo. A classificação dos lobos cerebrais, todo esse material para vocês estará disponibilizado ao término da nossa live. E como é que faz para ter acesso a esse material? Entre em contato conosco pelo Instagram da Unisão José. Então, no Instagram da Unisão José, vocês vão colocar assim, olha, assisti a live de neurociência, quero o material. E aí entrarão em contato com vocês, olha, a gente está falando sobre hormônios, os hormônios que fazem parte desse material, sobre a legalidade das nossas práticas, a apresentação da Associação Brasileira de Psicopedagogia, está tudo arrumadinho para vocês, é um brinde, é um presente diante de tudo que a gente conversou aqui. Então eu deixo aberto aqui esse material para vocês, para ter acesso a eles, basta ir lá no chat lá do Instagram da Unisão José e colocar. Assistir a live de neurociência, gostaria dos slides, gostaria do material para estudo. E aí eu passo para vocês. Não consegui ou não tenho Instagram, não tem problema não. Na primeira aula presencial, vocês me avisem que eu vou estar aqui para dar um abraço em vocês e aí eu mando material para vocês, inclusive alguns livros e outros materiais adicionais, tá certo? Então fica esse combinado. Querem ter esse material? Entre em contato conosco pelo Instagram. Quem já é nosso aluno já vai ganhar esse material aqui no primeiro dia de aula, tá certo? Vamos agora a algumas perguntas
E quem é meu aluno daqui do presencial, que está me esperando em sala de aula, já vão se organizando aí que eu estou subindo para dar aula para vocês, tá bom? Não fujam. Vamos lá. A Ana Cláudia, ela está em outro país e está adorando, mas ela está perguntando se vai ficar gravada essa... Super, Ana Cláudia, vai ficar gravada e assim que você voltar, você matricula para começar a estudar com a gente, tá bem? E se você quiser já começar a estudar com a gente, está preocupada com os encontros presenciais, entre em contato comigo no Instagram, né? @professor Victor Ramos, que a gente consegue montar aí um plano de estudo para quando você voltar a fazer essas aulas presenciais e já começar o curso fazendo as aulas EAD, que eu acho que vai ser bacana para você, já que você está gostando. A Letícia está perguntando qual é a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno específico da aprendizagem. Muito boa pergunta, Letícia, muito técnica, inclusive. A gente na psicopedagogia estuda isso com muita profundidade. Inclusive tem uma disciplina no curso que se chama Síndromes, Transtornos, Dificuldades e Questões de Aprendizagem. É o nome da disciplina. Ela vai ser oferecida presencialmente, né? Mas assim, em termos muito sintéticos, porque isso envolve uma série de detalhes, um transtorno de aprendizagem é uma questão biológica, né, frequente, né, que ela vai ser acompanhada, intervista e tratada. Mas um transtorno de aprendizagem, ele é diagnosticado por dado médico. É uma dificuldade de aprendizagem, ela pode acontecer, ela pode ser um transtorno ou não. Por exemplo, se eu estudo numa sala de aula e quando eu copio do quadro, eu não consigo enxergar o quadro, eu estou com uma dificuldade de aprendizagem. Quais são as possibilidades? Possibilidade 1. A luz da sala pode estar ruim, eu não estou conseguindo enxergar bem por causa da iluminação. É uma dificuldade de aprendizagem, que não vai precisar de nenhum médico, psicopedagogo ou coisa do tipo para cuidar. Segundo, eu posso ter um problema de visão, uma dificuldade de visão, e aí um oftalmologista vai resolver o meu problema com óculos. Terceiro, eu posso ser uma possível criança com uma dislexia. A dislexia é uma questão biológica, investigada por dados médicos e psicopedagógicos, que tem um sistema de intervenção e é um transtorno de aprendizagem. E aí a medicina chama de transtorno específico de aprendizagem e se subcategoriza, né, em transtorno específico de aprendizagem, dislexia, transtorno específico de aprendizagem, descalculia, transtorno específico de aprendizagem, dislalia. E onde ficam esses transtornos? A gente da psicopedagogia aprende a usar um negócio muito legal chamado DSM, que é Manual de Diagnóstico Estatístico de Questões Psicológicas. E aí no DSM tem um monte de siglas, números, que se associam aos números do CID, do Cadastro Internacional de Doenças. Então, a gente vai fazer a associação e ali tem dados estatísticos que mostram para a gente como fechar diagnósticos de transtornos específicos e gerais de aprendizagem e de outras áreas da psicologia. Sim? Professor, a gente está indo para 1 hora de live, tem muitas perguntas. Vamos então assim, ó, papum. Tá. Vou falar rapidinho a resposta. E, gente, assim, se vocês não conseguirem a resposta a contento, faz o seguinte... Manda uma mensagem para mim no direct do Instagram, ou manda mensagem no Instagram da própria Unisão José, ou, por favor, venha para o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula a gente bate um papo. Inclusive, deixa eu avisar os nossos alunos que a nossa primeira aula ela vai acontecer na sala C de casa 101. Tá, ok. Isso a gente vai orientar vocês quando vocês chegarem aqui. Mas antes de ir para a sala de aula, a gente quer receber vocês no auditório do CAJ, né? CAJ. Também vão orientar vocês. Então, cheguem 8 horas, que a gente vai recepcionar vocês com um café da manhã supimpa e um abraço carinhoso para despertar o desejo de aprender. Porque ninguém tem desejo de aprender com a barriga vazia, né? Então, vamos despertar o desejo de aprender com carinho, alimento, e aí a partir dali a gente segue para nossa aula. E aí nessa oportunidade, nesse café da manhã que a gente vai levar uns minutinhos, vocês aproveitam para fazer essas perguntas que talvez eu não consiga responder aqui na live. Tudo bem? Então vamos lá. Pergunta 1. Cândido Souza. Professor Vitor, qual a diferença de psicopedagogia e psicanalista? Perfeito, Cândido. Muito brevemente, o psicanalista ele pode ser um psicólogo ou um psicopedagogo que fez uma especialização em psicanálise. A psicanálise é um campo que estuda os processos mentais, psicológicos, né, na história de vida de uma pessoa.
Então, quem é psicanalista faz análise, né? A análise é a pessoa sentar, falar sobre ela, sobre a sua história, e a partir dali da história, a própria pessoa narrando vai chegando a algumas conclusões e tudo mais. O psicopedagogo não, ele é um terapeuta prático. Ele vai sentar com a pessoa e observar o que ela tem de dificuldade em aprender e apresentar ali uma série de ferramentas e intervenções para resolver essa questão de aprendizagem. O psicanalista não trabalha só com questões de aprendizagem. Ele vai trabalhar com questões de aprendizagem, questões amorosas, questões de trauma e por aí vai. E aí o psicanalista pode ser um psicopedagogo se fizer uma análise de aprendizagem, e o psicanalista pode ser um psicólogo, né, que se afeiçoou por essa área de estudo sobre a história da psicologia do indivíduo em si. Ok? Sim? Okay. A Tati Babi, ela está perguntando se essa pós tem possibilidade de fazer pesquisa, se vai ter um orientador para participar de congressos, elaborar artigos científicos. Maravilhoso, Tati, pergunta maravilhosa. Nós aqui na Uni São José somos um centro universitário. E por sermos um centro universitário, temos uma pró-reitoria de ensino, pesquisa e extensão. Né? Ela é coordenada pelo nosso pró-reitor, o professor Armando Hayashi, e a gente tem constantemente editais abertos para processos de iniciação à pesquisa e condução de pesquisa. Então, a gente tem um grupo de pesquisa na área da pedagogia, que vai ter integrado, né, a partir da evolução de vocês, porque essa é a primeira turma, né? A partir da evolução de vocês nesse grupo para a produção de trabalhos. É óbvio que artigos científicos vão sendo produzidos ao longo do processo de vocês, até por sugestão de professores. A gente sempre estimula, a equipe de professores que está aqui comigo, sempre estimula a participação no Congresso Brasileiro de Psicopedagogia, que é um grande evento, né? A gente participa. A gente tem as semanas acadêmicas e os eventos institucionais aqui da São José que vocês vão participar, propondo atividades, palestras e oficinas, e a gente vai produzir em coautoria, com certeza, muitos artigos. Apesar de, em face da Resolução 02 de 2019 do Ministério da Educação, essa pós-graduação não ter trabalho de conclusão de curso, ao longo do curso nós produziremos trabalhos acadêmicos. A gente achou até interessante não ter produção de TCC obrigatória e vincular o aluno a produzir ao longo do curso quantos trabalhos acadêmicos ele quiser ao longo aí das suas práticas de pesquisa. Então seremos pesquisadores ao longo dessa especialização, sim. Faremos essas pesquisas em grupo de pesquisa, sim, né? E produziremos aí orientados, sim. Aí a Tati deve estar preocupada porque tem alguns concursos públicos que dizem assim: ter feito pós-graduação em psicopedagogia com no mínimo 600 horas, ter feito estágio e TCC, trabalho de conclusão de curso. Nesses casos, para quem tem interesse em realizar o trabalho de conclusão de curso, não há problema algum. Fará um módulo adicional, né, me avisará, né, na coordenação do curso, e a gente colocará uma observação no histórico escolar desse aluno sobre o trabalho de conclusão de curso ter sido realizado por ele. Então, assim, qualquer um de vocês da pós pode ou não fazer TCC. É uma escolha de vocês. Quem quiser fazer, é só me procurar que eu vou orientar vocês com maior carinho e afetividade, que faz parte aí do trabalho psicopedagógico. Tá certo? Próximo. A última, então, a última. Pra gente fechar, quanto tempo de curso? As aulas são somente aos sábados? Ainda dá tempo de se matricular? A primeira aula é 3 de junho. Aham. Se você consegue um desconto. Ótimo, vamos lá. Várias perguntas atreladas, isso foi muito bom. Primeira pergunta, as aulas são híbridas, então elas já começaram na EAD, mas os módulos ficam abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vocês fazem na ordem que vocês acharem interessante. Então vocês já podem acessar a EAD, quem já está inscrito, e começar a fazer as disciplinas teóricas. As práticas acontecem aos sábados, de 15 em 15 dias, e o primeiro sábado de aula é dia 3 de junho. Né? As aulas são sempre aos sábados, de 15 em 15, de 8 ao meio-dia. Normalmente acontecem na sala C101 e alguns dias nos laboratórios específicos, conforme eu mencionei a vocês. Dá tempo de se inscrever? Sim, né? Mas eu recomendo que vocês façam o mais brevemente possível para vocês não perderem aula e atividade. Né? E sobre desconto? Obviamente tem como conseguir desconto. Vocês precisam entrar em contato com um dos nossos embaixadores daqui da Uni São José. Né? Os embaixadores são profissionais
daqui da casa, que tem a possibilidade de garantir aí uma maior condição de desconto para vocês, né? Deve surgir aí uma postagem no Instagram sobre a psicopedagogia daqui a algum tempo, e aí vocês fiquem de olho se esses embaixadores farão comentário. Mas tem um negócio muito legal, que eu percebi e a gente teve aí a descoberta. A gente tem um programa aqui na pós chamado Amigo Indica Amigo. Então, se você, a cada amigo que você indica para fazer a pós-graduação, desde que você já esteja matriculado, a cada amigo que você indica e se matricula, você ganha 1 mês de desconto. Ou seja, nosso curso ele tem 8 meses de duração, foi uma pergunta que eu não tinha respondido, né? E você pode indicar até 4 amigos. Ou seja, o primeiro módulo dura 4 meses, você faz pagando. E se você indicar 4 amigos, você só vai pagar 4 meses e os 4 seguintes você não pagará. E é muito fácil indicar 4 amigos para fazer uma pós-graduação tão boa quanto essa. Fiquem atentos aí a essas duas possibilidades. Aos descontos fornecidos pelos embaixadores da Unisão José e ao programa Amigo Indica Amigo. Então, se você já tiver matriculado, indique um amigo e ganhe aí 1 mês de mensalidade por amigo indicado no teto de 4 amigos. Certo? Tem ao todo 60 pessoas online, eu não vou conseguir. Aí você dá um agradecimento no geral. Gente, assim, muito obrigado. Assim, peço desculpas se não respondi a pergunta de todo mundo, mas eu já dei o caminho para vocês. Vão lá no Instagram da Unisão José, façam a pergunta, peçam acesso a esse material de apoio, né? Então, peçam acesso a esse material de suporte que tem tudo aí para vocês começarem bem o curso e o trabalho como psicopedagogos. Deixo aí um beijo muito carinhoso para todo mundo que está participando, as pessoas que eu convidei, as pessoas que vieram convidadas pelos alunos. Um abraço muito especial aos nossos alunos já matriculados no curso. Estou muito ansioso para ver vocês aqui no sábado, dar um abraço assim bem apertado em cada um de vocês. Participem lá do nosso grupo do WhatsApp dos alunos. São poucas pós-graduações que fazem uma relação tão próxima assim entre professores e alunos. Todos os professores do curso estão no grupo do WhatsApp com vocês. Eu tô lá também com vocês para a gente conversar sobre psicopedagogia 24 horas por dia, para garantir aí uma formação de excelência. Deixo um beijo enorme no coração de vocês e a gente vai ter muitas oportunidades para conversar e interagir aí ao longo do nosso curso. Fiquem bem e até dia 3 de junho. Beijão!